o empenho, né? Verifica se esse empenho está batendo, se está certo. Daí tem a história da liquidação, da medição e do recebimento. O que acontece nessa época de eleição, né? Você tem as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito agora, ele não pode nos 2 últimos quadrimestres contrair obrigações que ele não tenha condições de pagar, que não tenha disponibilidade de caixa para fazer frente a elas até o final do mandato, até o final do exercício dele. Então, acontece absurdos no Brasil, a gente estava até falando antes, e a gente meio que vai acostumando com isso, vai banalizando essas coisas, mas são temeridades absurdas, são coisas inconcebíveis. O que acontece, e já aconteceu com muita frequência? Você tem um contrato, tem um empenho, tudo bonitinho, você executa, eles recebem, medem, liquidam, você manda a fatura, daí tá lá para pagar, não foi pago, daí isso é inadimplemento, que vai ficar para o exercício seguinte, para o mandato seguinte, daí o gestor se ferra pela responsabilidade fiscal. Então o que ele faz às vezes? Ele cancela o empenho. Ou seja, tem um contrato, a prestação, mas sem razão nenhuma, sem justificativa nenhuma, ele cancela o empenho. Essas coisas você tem que acompanhar de perto. Ou ele, por exemplo, não faz o recebimento, ele não faz a liquidação para não gerar fatura. Você tem que acompanhar isso de perto e exigir que faça. E, inclusive, pensar em medidas perante órgãos de controle, inclusive perante o Poder Judiciário, para exigir essas coisas, que o poder público faça isso. Você não pode ter uma postura passiva, omissa em relação a esse assunto. Quando você começa a cheirar que vem inadimplemento por aí, que a coisa que o caixa não está muito bem organizado, que tem ingerência política, cara, você tem que ter uma postura ativa. Eu costumo dizer o seguinte, olha, aquele que reclama, aquele que toma as providências, esse gestor, esse mau gestor, ele começa a enxergar nesse sujeito, ele começa a ver o seguinte, olha, rapaz, eu tenho que tirar esse sujeito na frente porque ele está incomodando, ele vai no órgão de controle, ele vai no Ministério Público, eu posso ter problema com ele. Então ele às vezes até prefere pagar esse sujeito para não ter reclamação.